Olá, você está no canal da PS Videoaulas. Estamos gravando aqui hoje mais um programa da série Papo de Professor. E hoje eu estou tendo a honra aqui, estou até nervoso, de receber um professor que foi da época ainda do cursinho, pessoal, ou seja, antes do vestibular, professor Milton Marques Júnior. Ele não é de engenharia, é de literatura, talvez por isso, Milton, por essa sua influência de ter sido um bom professor. Senão não estaria aqui, né, professor? Se não fosse bom, acho que eu não estaria aqui, não. Muito obrigado. Né? Mostra essa importância que é esse relacionamento aluno-professor, que é possível, né? E é necessário, e é maravilhoso quando isso acontece. E para a gente não se alongar mais, quem ainda não se inscreveu no canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado de qualidade a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. Estamos de volta aqui com o professor Milton Marques Júnior, que foi meu professor do cursinho, que eu estou tendo a honra de receber aqui no nosso canal. E espero que vocês aproveitem essa grande experiência. É um professor realmente diferenciado que eu tive, que até hoje eu não esqueci, não só como pessoa, mas como professor. E eu gostaria que você começasse falando dessa diferença que você vê, Milton, dos alunos da minha época para os de hoje. Cumprimentando a todos, né? E agradecendo a Paulo Sérgio essa oportunidade de falar sobre educação, sobre ensino. Realmente hoje há uma diferença muito grande. Diferença muito grande porque o ensino decaiu bastante. Houve uma queda a olhos vistos da qualidade do ensino no Brasil. Mas por conta do docente, ou onde é que está o problema, professor? O problema está na falta de um projeto de educação para o Brasil. Não existem projetos de educação para o Brasil. Não existe um projeto que seja um projeto de Estado. Algumas vezes alguém faz um projeto de governo, mas projeto de governo não é suficiente, pelo fato de que, quando entra outro governo que não é do mesmo viés político, ele tende a não dar continuidade. Então não existe projeto de Estado. O Brasil precisa urgentemente de um projeto de Estado para o ensino, isso para que nós possamos crescer e dentro de 20 ou 30 anos nós conseguirmos ver a diferença que realmente o ensino faz. Se houver um projeto de Estado para o ensino, para a educação, de imediato haverá muita gente saindo da linha da pobreza, porque de imediato se cria uma grande quantidade de emprego a curtíssimo prazo, se isso acontecer. Então, como isso não vem acontecendo, o Brasil não tem esta prática. Os nossos governantes, na realidade, são desgovernantes, né? Então, o que acontece? Nós estamos numa queda livre com relação à educação. A qualidade de alunos que chegam à universidade é muito ruim. Bom, pessoal, então vocês estão vendo, já que eu participo, eu tenho essa visão porque eu já lecionei aqui na Universidade Federal, que é uma instituição pública, também leciono em instituições privadas, e a gente vê, professor Milton, que realmente não há muita diferença. A única diferença, eu diria, que é o filtro de entrada, que aqui na Federal ainda é um pouquinho melhor. Mas fora isso, eu não estou vendo muita diferença dos alunos. Eu estou vendo assim, uma espécie de uma falta de interesse muito grande, e que os alunos hoje estão com aquela falsa impressão que eles têm tudo à mão e que não precisa de nada, que eles vão ser autossuficientes. Agora, como é que vai fechar essa equação? A gente até conversou rapidamente Sim. quando a gente vinha no caminho aí, né, para fazer aqui a entrevista, que não se consegue nada sem esforço. Né? Exatamente. Aprender não é fácil. Aprender exige dedicação, aprender sequestra tempo, aprender sequestra o convívio. É evidente que você não vai se trancar num quarto, você não vai ficar enclausurado, né, de toda a sociedade, do seu convívio social, do convívio com a sua família. Tem que dosar, né? Tem que dosar. Né? É o metron, como dizia o grego, a medida. Tudo tem que estar na medida, no metro.
Pois então. Mas, para que você possa aprender, você tem que se dedicar. A palavra, o verbo estudar, é proveniente do latim. Ele significa, em latim, dedicar-se. Então, estudar é dedicar-se. E dedicar-se não pode ser você deixando de lado aquela obrigação que você tem de sentar, ler, anotar e estudar para poder aprender. O aprendizado é sempre difícil. Não há aprendizado fácil. E o que eu noto é que tem um certo bloqueio, né? Eu mesmo, porque eu sou um professor mais linha dura ainda. Ainda estou conseguindo sobreviver, professor, não sei como. Nesse dia eu vou ser fuzilado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho que imprimir aquele ritmo e aquele mínimo que eu acho que é necessário para o aluno, né? Eu não posso passar na vida do aluno. Quem foi aquele professor? Ninguém nem lembrava de mim, porque eu não fiz nada por ele. Então, mesmo que ele ache ruim, como pai, né? Às vezes dá um carão no filho e ele acha ruim, mas às vezes é necessário. E as pessoas também, professor Milton, se você concorda, elas estão muito desacostumadas a ouvir não. Exatamente. Exatamente. Nós estamos, de um tempo para cá, houve uma... Eu posso até dizer que isso é um programa de vitimização das pessoas. As pessoas estão se sentindo vítimas de absolutamente tudo. Você dizer um não para alguém é como se você estivesse violentando a pessoa. Como se o mundo fosse um mundo que só dissesse sim. Na realidade, se não há uma educação caseira, doméstica, esse indivíduo vai chegar num mundo que ele não vai suportar. Porque o mundo não tem tapinha nas costas e nem tem passar a mão na cabeça. Então ele vai ter que ouvir não em algum momento. E é exatamente esse ouvir vários nãos dentro da universidade pública federal é que faz com que as pessoas achem que o professor é opressor, o professor é antigo, o professor é ultrapassado. Não é nada disso. O ensino não é ultrapassado. O melhor caminho para você aprender é estudar. E estudar, como eu disse logo no início, requer dedicação. Então, não tem como. Você não vai aprender sem sofrer. Aliás, isso não é só para o profissional, para a formação do profissional, mas é para a formação do ser humano. Há uma tragédia grega do século V a.C., que é de Ésquilo, que se chama Agamenon. E uma das personagens da tragédia, que se chama Clitemnestra, ela diz claramente para quem quiser ouvir: sofrimento é aprendizagem. Que você pode ler o contrário: aprendizagem é sofrimento. Pode ser o vice-versa. O vice-versa. Então é isso. Isso não se leva só para a vida profissional, se leva para a sua vida pessoal. Não há crescimento sem que haja trauma. Não existe. Não existe. É impossível. Eu não sou formado em psicologia, não sei quase nada de psicanálise, mas de leituras que eu fiz a respeito do assunto, Freud é bem claro. O trauma é que vai provocar o crescimento. A gente cresce nas dificuldades, em outras palavras, né? Sim. Eu já chegou com o professor de eu passar um trabalho para o aluno fala, mas eu não sei fazer. Eu disse, é justamente para você aprender, meu amigo. Se eu passa um negócio que já é do seu domínio, você não cresce. Exato. Então tem que ser um desafio, tem que ser algo mais, um delta que você vai acrescentar. Às vezes você até sabe, mas você não sabe chegar um pouco mais à frente. Exatamente. E a gente só vai nesse pouco mais à frente se a gente insistir, não é? E pelo menos dominar o básico. Porque é outro problema, professor, também. A gente pega muitos alunos tão despreparados que parece que não fez nenhum segundo grau. Sim. Certo? E isso tudo é exigido do professor. Então a gente tem que ser pai, a gente tem que ser mãe, a gente tem que dotar o aluno de um conhecimento que ele já deveria trazer. E efetivamente, muitas vezes fazemos isso. Mas se a gente fizer qualquer crítica, isso é interpretado de uma forma, como você falou aí, como se fosse uma brutalidade, como se fosse uma agressão. Assédio moral. Né? Entram logo quando na verdade o que a gente quer é chacoalhar aquele indivíduo e dizer, cara, acorda para a vida, porque isso só depende de você. Se você está nessa dificuldade, então mais um motivo para você ir atrás. Exatamente. Né? Mas mudando um pouco de assunto, professor, estou vendo aqui o seu livro, gostaria que você falasse também, porque outra coisa importante que eu acho que as pessoas às vezes não se apercebem, a gente passa por aqui, então é uma passagem rápida. Sim. E o que vale é o que a gente deixar.
é o nosso legado, é a nossa produtividade. Então não adianta passar por aqui e não fazer nada. Então, por exemplo, esse vídeo que a gente está fazendo aqui pode ser para muitas pessoas, para inspirar, né, para tirar uma dúvida, ou sei lá, ou até para não gostar de repente, mas a gente está propondo alguma coisa, né? Está construindo, então é melhor do que não fazer nada. Então, eu gostaria que você mostrasse, professor, aí um pouco da sua produção acadêmica. Pois não. Uma das diferenças da universidade pública com relação às universidades privadas, evidentemente que há exceções nesse sentido, é que a universidade pública proporciona ao professor tempo para a pesquisa. Evidentemente que agora, com a falta de professores, a gente está tendo menos tempo. Mas, de qualquer modo, a universidade pública proporciona tempo para o professor fazer pesquisa. E também oferece uma estrutura também, né? Uma estrutura que tem editora, né? Tem uma série de coisas. Exatamente. E com isso, nós conseguimos produzir e publicar. Porque também não adianta produzir a partir de uma pesquisa feita sem a publicação. Então, o que eu tenho feito? Na minha experiência de professor de literatura, eu comecei a ensinar, depois de um certo tempo, literatura latina. Eu verifiquei a dificuldade que os alunos têm de ler uma obra clássica. Ler um clássico brasileiro já não é tão fácil. Ler um clássico grego ou latino é ainda uma tarefa muito mais difícil, exatamente por isso que você já nos disse aqui. O aluno vem sem uma base no segundo grau, que às vezes você tem que dizer o óbvio. E eles vão atrás de onde? Do resumo, né? Hoje em dia tem os resumos. Cada livro hoje tem um resumo. Tem gente que está especializando só fazer resumo de livro. Resumo de livro. Para o povo não ter que ler. Hoje tem tudo. Para o povo não ter que ler. A internet tem tudo. E muitas vezes vão copiar esse resumo de livro para nos apresentar como um trabalho. O que é pior ainda. Ctrl+C e Ctrl+V. Exatamente. Então, um dos meus projetos é exatamente fazer um dicionário da Eneida. A Eneida é um poema épico latino que foi publicado no século I a.C. Então, um poema que tem 2000 anos. Somente. E continua sendo lido, atual. Continua sendo estudado, continua sendo atualíssimo até. Porque é um poema que vai tratar de uma construção de uma nação. E essa construção da nação, patrocinada por aquele que tem interesse nessa construção, que é o imperador Augusto César. Então, evidentemente que vai haver um elogio ao imperador Augusto César e a toda a família Júlia, né, de que ele descende, mas o poema é mais do que isso. O poema vai nos proporcionar uma leitura de que aquilo que já tínhamos falado anteriormente, não há crescimento sem sofrimento. Por isso o herói é colocado em situações de extremo risco para que ele possa, diante da adversidade, encontrar as saídas. Esse livro, a Eneida, como é muito difícil pelo fato de que você tem que entender a história de Roma, você tem que entender a religiosidade romana, você tem que entender como se constituía a sociedade romana, além do fato da narrativa mitológica dos deuses e dos lugares míticos. Então é um poema que exige uma certa contextualização prévia, e né? explicação. Porque senão você não entende. Porque a gente nota isso. Tem muita gente às vezes que não entende o texto hoje, e eu tenho batido bastante isso nos alunos, é que eles não conhecem nem as palavras coloquiais. Esse é um problema. E imagine as técnicas. Né? Porque cada profissão tem o seu jargão. Exato. E ele tem que ser usado. Exatamente. E ninguém está falando para ser difícil, não. É porque às vezes são palavras adequadas. Tem que ser usado mesmo. Exatamente. Você tem um conceito e aquele conceito ele só pode ser definido a partir daquela técnica aqui, daquele termo técnico. Você não pode estar inventando coisas que não, para baratear muitas vezes, que não se encaixam. Pronto, por exemplo, eu fiz um curso aqui recentemente e o professor chamou a atenção lá, o cara colocou num laudo lá que as tubulações estavam esclerosadas. Não está errado, se você for no dicionário, é falência, né? Mas isso é usado mais um tempo para medicina, não para engenharia. Exatamente. Então está aqui um exemplo, né? Trazendo aqui à tona aqui um exemplo de que às vezes você quer falar bonito, termina virando chacota. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem que empregar o termo correto e adequado à situação. Então foi pensando nisso que eu fiz o dicionário,
Nós estamos já no 4º livro publicado, porque são 12 episódios. São 12 episódios. Esse a gente chama de livro, cada episódio. O poema todo é composto de 12 episódios. Então eu idealizei um dicionário para cada episódio. Então nós já estamos no livro 4. Esse é o dicionário, posso mostrar aqui? Pode, claro. Esse é o dicionário do livro 4 da Eneida, que compreende exatamente uma situação específica. E onde é que está disponível, professor? Diga aí, para eu colocar lá, eu coloco aí na legenda. O dicionário ele está disponível na nossa página do curso de Letras Clássicas. E o link é muito fácil. É letrasclassicas.com.br. Pronto, eu vou colocar também aí faço quando eu fizer a legenda, professor, eu coloco, certo? Então vai lá, pode baixar gratuitamente, está lá em PDF, pode baixar gratuitamente, até pelo fato de que é um livro que foi financiado por uma universidade pública, com dinheiro público, então ele está disponibilizado exatamente para quem quiser. E eu queria aproveitar também, professor, essa oportunidade, para mostrar, para evidenciar que eu estou indo atrás de professores de outras áreas também, não só da engenharia, para a gente não ficar, porque professor é professor, sim, aluno é aluno. Né? Agora, lógico, cada curso vai ter suas especificidades, mas em linhas gerais eu acredito que os problemas são os mesmos, as agruras, né? As soluções também que perpassam, elas são muito semelhantes. São muito semelhantes. E eu acredito que essa contribuição que a gente está dando com esses episódios, apesar de não ter um acesso massivo, eu diria, porque se fosse uma bobagem todo mundo ia assistir, professor. Sim. Mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte. A gente está mostrando que tem caminhos. Exato. Né? Tem caminhos, e a solução normalmente está no aluno. Lógico que tem professor que também é ruim, a gente não pode dizer que todo mundo é maravilhoso, todo professor é maravilhoso. Não, tem os maus profissionais também. Em toda a área, né? Em toda a área. Mas o problema não é no docente. Às vezes também não é na estrutura, assim, propriamente dita da instituição, mas na vontade das pessoas de quererem superarem as dificuldades. Né? Porque é muito fácil você dizer, não vou fazer isso por isso. Mas a partir do momento que você reclama e faz, eu gosto de falar muito isso, professor. Enquanto você vai reclamando, você vai em paralelo. Não deixa de fazer, que é muito fácil. Eu não fiz, professor, porque eu não localizei o arquivo. Sim. Porque eu não... Quer dizer, então você fica inventando uma desculpa, quando na verdade você deveria ir atrás de um drible aí, momentâneo pelo menos. Embora que não seja o ideal, né, professor? A gente não pode trabalhar só com o ideal. Quem é professor, e principalmente quem é professor no Brasil, não pode se dar o luxo de querer trabalhar só com o ideal. A gente faz com o que a gente tem e acrescenta aquilo que a gente pode também. Exatamente. Nós fazemos um pouco de tudo. Né? Não esquecemos qual é o nosso foco, mas fazemos um pouco de tudo. Então, por exemplo, nós temos um curso de letras clássicas. Eu sou professor do curso de letras clássicas. Então, nós temos aqui uma licenciatura em latim e em grego. Nós precisamos de uma biblioteca especializada. A biblioteca da universidade não tem essas obras. Então, o que foi que nós fizemos? Nós, professores, catamos na nossa biblioteca particular, cada um, aquelas obras que nós temos em, às vezes, 2, 3 volumes de um mesmo clássico, e trouxemos para cá, além de comprar outras obras, inclusive mandamos buscar obras fora, na Europa, e constituímos a nossa biblioteca. Hoje nós temos uma biblioteca boa lá na nossa sala. Está aí um bom exemplo, é só você ver que a gente tem que fazer alguma coisa também. Tem que fazer, não pode ficar só esperando. Não pode fazer, então não vou dar aula. Não, assim, isso parece aquela história daquele professor que programou a aula dele para dar com o data show. Chega na sala de aula, o data show não está funcionando. Acabou a aula. Acabou a aula, não vai ter aula hoje. Não pode ser dessa maneira. Vai para o quadro, vai para o gogó. Exatamente. Inventa uma atividade lúdica, sei lá, qualquer coisa aí. É o plano B. Tem que ter um plano B. Então, se a gente for pensar que só pode trabalhar no ideal, não vai trabalhar nunca. O professor tem que construir o caminho. Essa é a nossa profissão. É construir o caminho, construir as condições para dar aula. Ficar só reclamando não resolve. Ficar esperando não resolve. Fazer, pode reclamar sim, mas como você disse... Isso, em paralelo, e isso vale, né, professor, também para o aluno. Também. Vamos deixar esse mesmo exemplo que a gente está dando aqui, que a gente passa por isso. Né? Quantas vezes a gente
tem que driblar assim, as coisas de uma forma até, eu diria, hercúlea, né? Sim. Né? Uma força extrema. Para quê? Para a gente dar o melhor para o nosso aluno. Exatamente. E às vezes a gente não é nem reconhecido por isso. Não é? Porque... Acha que é obrigação, ou então que está fazendo mais do que devia. Porque assim, professor, quando eu ultrapasso a matéria, tem aluno que acha ruim. Exatamente. Tem aluno que acha ruim porque eu fui além. Ele disse, e a ementa? Ele devia estar preocupado se eu não desse a ementa. Então, se eu estou dando além da ementa, não é, professor? Eu acho que era para eu ser elogiado, era para ser, né, aclamado, mas não. Não entendem muito, não. Alguns entendem, mas a maioria não entende porque a maioria quer o mais fácil. Feijão com arroz e pronto, vai. Aqueles que querem aprender tudo na sala de aula. Como se a sala de aula fosse o lugar de estudar. Eu sempre digo, a sala de aula não é o lugar de se estudar. Professor, o senhor pode repetir isso aí, por favor? Pode repetir de novo aí. Vou repetir. A sala de aula não é o lugar de se estudar. Então depois não fique dizendo que sou eu que digo isso, tá vendo? Tá que o colega não induzia ele não, viu? A sala de aula é o lugar onde você aprende as orientações e os caminhos para você estudar, para você ir adiante. O único momento em que você não estuda é quando você está na sala de aula. Pois é, então eu sempre digo, você vai pegar naquele momento, captar, né, aquelas pistas que o professor está dando, as indicações, o exercício, porque principalmente a gente que é de exatas, então a gente tem que mostrar um exemplo, pelo menos, né? Claro. Então a gente explica aqui dali o que a gente julga ser suficiente, mas se o aluno não for atrás, pelo menos para repetir aquilo que a gente fez, e tentar pelo menos fazer o exercício proposto, ele não vai avançar. Exatamente. Mas a maioria o que é que faz? Não só não repete o que a gente fez, professor, como traz o caderno do mesmo jeito da aula passada. Quando vai para a aula. Quando vai para a aula. Quando vai para a aula. Exatamente. O que muita gente esquece, alguns professores também, é que a educação, o ensino, a aprendizagem, ela corre paralelamente à evolução da espécie. Em que sentido? A evolução da espécie é um processo lento, cumulativo. Não foi de uma bactéria inicial que 10 minutos depois nós chegamos a ser um ser humano, ou chegou a ser uma baleia, evoluído, ou né? chegou a ser um carvalho. Não foi disso. Não foi assim, 10 minutos depois. Isso foi todo um processo lento e evolutivo. É uma construção. É uma construção. Né? A aprendizagem é a mesma coisa. O aprendizado é a mesma coisa, porque você passa por um processo de aprendizagem que é lento e acumulativo. Você pensa que não está aprendendo, porque aprendeu pouca coisa hoje. Mas se você é persistente, se você tem o hábito de sentar, de estudar, de procurar avançar no seu caminho, com pouco tempo, com 2, 3 anos, você vai olhar para trás e dizer, eu já fiz muita coisa, eu já construí bastante coisa. Mas há uma necessidade de imediatismo. Nós vivemos numa sociedade que é imediatista. Hoje, se você passa um e-mail para alguém, e se alguém demora a responder um dia, você já fica irritado. Estressado. Que e-mail é uma coisa obsoleta, inclusive. Nós vivemos numa sociedade tão imediatista que e-mail já é obsoleto. É o WhatsApp agora. Agora o WhatsApp. Então, se você passa um WhatsApp... Ele já pensou daqui a uns anos alguém vendo esse vídeo? Eita, aquele negócio acabou. Se você passa um WhatsApp para alguém e não vê ao mesmo tempo, imediatamente que alguém está dando a resposta, está digitando, você já se irrita, porque acha que a pessoa não está querendo responder a você. Agora que você tocou nesse assunto, ainda tem esse problema da tecnologia dentro da sala de aula. Dentro da sala. Porque se ela fosse bem utilizada, às vezes até utiliza, manda os alunos procurar alguma coisa, para ver se eles... se tocam que aquilo pode ser útil. Pode ser útil. Mas não para ficar o tempo todinho lá se distraindo sem assistir a aula. Aí depois, quando acaba de explicar o negócio, o aluno faz: como foi isso aí, professor? Então, quando surgiu, eu pedia para o celular, eu pedia para desligar, para não atender. Se atender, não volta para a sala de aula. Se atender dentro da sala de aula, mas aí é que você vê, se você se estressa, não adianta, é pior. Então, essa guerra está perdida. Agora, com a facilidade da internet, para que você possa acessar conteúdos, aí veio a desculpa, não, professor, estou no texto. E se você vai ver se ele está no texto, chega lá, ele passa rapidamente para a página do texto. Tudo bem, mas se você orienta, como no nosso curso, por exemplo, todos os textos gregos e latinos,
eles estão disponíveis na internet, de graça. Todos os textos originais, de Homero ao Novo Testamento. Eles estão lá, de graça. Então, muitas vezes, o aluno consciente traz o seu laptop ou no celular, ele vai baixando dicionários, inclusive, Isso. que ele precisa na sala Então de ele aula. vai utilizando a tecnologia a favor do aprendizado. Né? E não para desviar a atenção, né? Como a maioria faz. Embora um ou outro está lá no celular passando mensagem e brincando. Mas você vai fazer o que com isso daí? Eu também já desisti, Não sei. eu não chamo atenção. O mercado vai selecionar. Só se estiver atrapalhando minha aula. Assim, eu estou nessa postura hoje. Se o aluno não atrapalhar minha aula, ele ficar quietinho lá no lugar Exatamente. dele, eu tô deixando para lá. Exatamente. Eu não falo mais nada, não. Eu tinha um professor que me dizia assim, não me preocupo muito com quem não quer assistir aula. Não atrapalha a aula, mas não me preocupo muito que se está devaneando, olhando para o teto. Então o mercado vai selecionar. Nós já temos um problema seríssimo de mão de obra. Você que é da área técnica, de engenharia, você sabe muito bem qual é o problema de mão de obra que nós temos. Especialização que não tem, né? Você tem muitas pessoas que estão com diploma, Sim. São pseudos qualificados, mas na hora que você coloca a prova que precisa de uma mão de obra, eles têm a maior dificuldade para selecionar. Exatamente. Porque não existe, né? Quer dizer, você conta nos dedos aquelas pessoas que têm competência e se prepararam realmente para assumir aqueles postos. Exatamente. O que eu digo sempre é o seguinte, olha, eu sou uma espécie em extinção. Eu sei ler e escrever. E escrever à mão. E ler livro de papel. Então, se houver uma pane tecnológica, que os cientistas estão esperando, não é se vai, é quando vai, que é uma explosão maior das muitas explosões diárias que o Sol tem. Né? Então, uma explosãozinha maior, um soluço mais forte que o Sol tenha, pode causar uma pane tecnológica em todas as transmissões. Conta de radiação. Né? Exatamente. Então, isso eles contam, por exemplo, que os cientistas contam, por exemplo, que no mínimo um soluço mais forte do Sol vai levar 3 meses de pane nas comunicações. Então, quem sabe ler livro de papel e quem sabe escrever à mão, vai levar vantagem. Vai levar vantagem. Pois tá bom, professor Vitor. Acho que foi muito interessante, até para a gente ter esse reencontro, né? Vamos dizer assim. Porque a gente já se reencontrou por aí, mas é só assim, oi. Exato. E por conta desse programa, você vê como é importante, né? Agora eu sou professor, né? Ele foi meu professor no cursinho, como eu falei aqui no início, e hoje somos colegas também de UFPB, porque aqui eu sou técnico administrativo, não sou professor, não sou docente, mas eu sou servidor, né? Aqui há 33 anos, inclusive, professor. Eu estou aqui há 32. Pronto, um ano só de diferença. Não, na UFPB Sim, então. há 33, mas aqui em João Pessoa há 32. Então estamos empatados. Eu passei um ano em Cajazeiras. Estamos da mesma época aqui da instituição, né? Contemporânea. Exato. E é muita satisfação isso. Eu queria mostrar para vocês, gente, como é importante o relacionamento com os professores. Se eu fosse um aluno qualquer, ele não se lembrar de mim, né? A gente não teria mantido esse contato. E também foi interessante porque a gente se reencontrou pela vida mesmo, né? E não teve nada forçado, nada, simplesmente as coisas foram acontecendo. E quando eu pensei em Milton, agora para fazer essa entrevista aqui, foi ver, eita, vou falar com o Milton. Aí passei para ele um WhatsApp. Não, antes foi a gente só tinha no Facebook. Foi Facebook, ó. Tá vendo a tecnologia aí aproximando, ó? Aí eu tinha ele no Face, depois a gente trocou no WhatsApp, pronto, e fizemos aqui a entrevista. Então, espero que vocês tenham gostado bastante aqui desse papo, que eu adorei, eu me diverti bastante. Foi muito bom. Eu sempre digo, os entrevistados depois, todos eles ficam maravilhados. Tem muitos que às vezes ficam meio assim receosos, né? Mas quando eles veem a importância, o efeito, e como é prazeroso, né, você estar diante da câmera, de um colega, e discutindo essas coisas que são do nosso dia a dia, né, que nós temos domínio. Então, posso dizer que é a minha vida, né? Eu sou professor há 41 anos. Então não tem coisa mais gratificante do que a gente conversar com um colega, trocar uma ideia, né, e passar um pouco disso para vocês. Para mim foi uma grande satisfação. Então, gente, gostaria demais, se vocês gostaram, que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixa aí seu comentário, não se acanhão, viu?
não gasta nada, né? Quer dizer alguma coisa, professor? Não, eu só tenho a dizer que foi para mim uma grande satisfação também. E que falar de ensino, falar da minha profissão, falar de educação, é falar da minha vida, porque há 41 anos que eu sou professor, então isso, eu tenho mais tempo como professor como não professor. Tá bom. Então vamos lá, Vamos lá. Até as próximas. E aí? Muito obrigado, hein? Valeu.